Bom dia, querida Mariana. O meu nome é Zingarela e este é o meu monstrinho das histórias. A mamã Ana disse-nos que tu hoje fazes 5 anos. Muitos parabéns! Já fazes uma mão cheia. Então, queremos te desejar muitos parabéns, que tenhas um dia muito feliz. E a Zingarela e o monstrinho das histórias, para trazerem mais cor, mais alegria e mais magia ao teu dia, decidiram contar-te uma história. Gostas de histórias, Mariana? É que nós gostamos muito, é verdade. Então, foi assim um bocadinho difícil escolher a história para ti, porque queríamos que fosse assim uma história diferente. E depois falámos muito e lá escolhemos a tua história. Ó monstrinho das histórias, diz lá, Mariana, qual foi a história que nós escolhemos? Olá, Mariana! Antes de mais, muitos parabéns! Então a história que nós escolhemos foi Na Floresta. É uma história com sons. Espero que gostes! É muito doido este monstrinho das histórias. Pois é, nós trouxemos um livro, que é um livro assim muito mágico, que se chama Na Floresta, Histórias com Sons. Foi escrito e ilustrado pela Irena Trevisan e pela Luna Scorteggiana. Eu vou-te mostrar a capa, olha só. E este livro tem a particularidade de ter assim umas teclazinhas que nós tocamos e imita uns sons. E a Zingarela gosta muito porque estes sons são mesmo realistas. Preparada para ouvir a história? Tantarão. Então, vamos lá ver o que é que conta este livro mágico. Enquanto a noite caía lentamente na escura e densa floresta, um pequenino pirilampo observava o mundo ao seu redor. Ai, como eu queria ser grande! Para que sirvo eu, se sou mais pequeno do que o caule de uma erva e mais frágil do que uma flor? Eu vou-te mostrar a imagem e o som. Então, este som que nós ouvimos é o som de um animal que nós conhecemos muito bem. Eu sei! É de sapos! Rabbit, 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 rabbit! Oh, monstrinho das histórias! Era para a Mariana dizer, não eras tu? Ai, é muito doido. Para se animar, o nosso pirilampo decidiu procurar algo que fosse ainda mais pequeno do que ele. Esta realmente é muito pequenina, observou satisfeito enquanto pegava na mais pequena das folhas. Mas uma rajada de vento assobiou inesperadamente através da floresta e milhares de folhas começaram a voar. O pirilampo rodopiou até cair. Uma é pequenina, mas quando se juntam todas e com o vento até pode ficar perigoso. Vamos ouvir o som? Conseguimos mesmo ouvir o som das folhas. Então, depois do nosso pirilampo concluir que afinal a folha não era assim tão pequena quando se juntava com as outras todas, andou a voar mais um pouco. Depois agitou no ar algumas penas macias.
como são pequenas!" exclamou. Cuidado com o que dizes. Alertou uma grande coruja. Olha bem para as minhas asas. Não vês como são grandes? Elas são feitas de penas pequenas, mas são enormes. Olha só como são maravilhosas. E, muito desapontado, o Pirilampo teve que concordar que uma pena só era muito pequenina. Mas, na verdade, aquelas penas todas juntas faziam uma grande asa. Ouvimos o som do mocho. Subitamente começou a chover e o Pirilampo abriu o seu guarda-chuva. Já sei! Uma gota de água é a coisa mais pequena que conheço. Mas que pena! A seguir à primeira gota veio outra, depois mais outra e mais outra, e logo de seguida uma chuvada, e logo depois uma grande e barulhenta tempestade. Ai de mim! Afinal, não são apenas umas gotas pequeninas. Choramingou o pobre inseto enquanto procurava abrigar-se da trovoada. Pois é, ao que parece, a gota realmente, só uma, era muito pequenina, mas quando se juntava a todas as outras gotas, ficava uma grande tempestade. Então ele cada vez estava mais triste, porque não conseguia encontrar nada que fosse mais pequeno do que ele. Ora, a folha não era mais pequena do que ele, porque quando se juntava, ficava assim uma grande ventania e rodopiavam todas no ar. A pena também não era mais pequena, porque a pena fazia parte de uma asa enorme e com as outras penas todas fazia aquela asa gigante. E a gota de água sozinha até era pequena, mas depois com as outras todas... Daí a pouco, o nosso Pirilampo viu uns tufos de pelo assim, rolinhos de pelo, que flutuavam no ar. Cá está! O que poderá ser mais pequeno do que um tufo de pelo? Mas de repente ouviu: au! É o que, Mariana, que chegou? Au! Eu sei! Um lobo! Au! É isso mesmo, um lobo. Então o grande lobo cinzento uivou muito quando o Pirilampo aterrou no seu nariz. O que é que disseste sobre o meu pelo? Perguntou o lobo muito zangado, enquanto fixava o Pirilampo com os seus grandes olhos. Olha só. Podes bem imaginar, Mariana, o susto do nosso Pirilampo, coitadinho. Ele ficou tão assustado. Fugindo apressadamente do lobo, o Pirilampo chegou a uma nascente. E quando viu a nascente, disse: isto é realmente pequeno! Não é um riacho e também não é um rio, afirmou enquanto voava para a água. Que pena que tenha começado a correr cada vez mais depressa até se transformar numa poderosa cascata. É melhor bater as asas rapidamente antes que
me arraste também, pensou o infeliz o Pirilampo. Então, o Pirilampo cada vez estava mais triste, porque nem os tufos de pelo eram mais pequenos, porque realmente os tufos de pelo pertenciam ao grande lobo e o lobo era gigante. E aquela nascente, que era o início de um riacho ou de um rio, ela era pequena, mas à medida que corria, começava a ser tão grande e ficava numa grande cascata. Desanimado, o pequeno inseto decidiu não procurar mais. Não vou procurar mais. Parou num grande campo e escutou mal-humoradas cigarras. Mas de repente viu outro pirilampo, igualzinho a ele. E outro. E outro. Ele e outro. E mais um. Até que todo o campo estava iluminado por um raio de luz. E foi aí que, extasiado, o nosso pirilampo descobriu a maravilhosa verdade, que quando ele se juntava a todos os outros pirilampos, todos eles juntos iluminavam os campos na noite. E ao invés de ficar uma noite escura e um campo muito escuro, ficava um campo todo cheio de luz. Podemos ser pequenos e até insignificantes, mas observa a magia que conseguimos fazer todos juntos. Iluminamos a noite e trazemos luz para a floresta, fazendo com que não seja tão escura e tão assustadora. E foi assim que o nosso pirilampo ficou muito feliz e percebeu finalmente qual era a sua missão: trazer luz à noite. Colorim colorado, este conto está contado. Yeah! Mariana, minha querida, espero que tenhas gostado da nossa história com sons. Tem assim uns sons muito bonitos. E pronto, e nós mandamos-te um grande beijinho de parabéns. Desejamos mais uma vez que tenhas mesmo um dia muito mágico e esperamos que a nossa história te tenha trazido mais alegria e que também tu, com a tua magia, ilumines os dias e as noites. Adeus, dia feliz! Dia feliz, Mariana! Dia feliz! Parabéns! Adeus, minha querida. Obrigada, mamãe Ana. Beijinhos.